Vamos lá então, meu povo, vamos começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos estudar a respeito da criação do ser humano. Então, começando com a definição. O que é o ser humano? O ser humano é uma criatura, ou seja, é um ser criado por Deus, ele não foi gerado por Deus, foi criado. O que significa que ele tem uma natureza, uma substância diversa de Deus. Diferentemente de Jesus Cristo, por exemplo, que não foi criado por Deus, foi gerado por Deus, ou seja, ele é alguém da mesma substância do Criador, da mesma substância de Deus. O ser humano não, o ser humano é uma criatura. É uma criatura composta por uma alma e por um corpo físico, tá? A alma do ser humano, ela é racional, também conhecida como intelectual. E nós vamos entender todos esses conceitos. Então, por qual motivo Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano para que ele o conhecesse, o amasse, o servisse nessa vida e na próxima fosse feliz com ele para toda a eternidade no céu. Essa é a finalidade da criação do ser humano. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas na verdade não é, porque 99,9% das pessoas do mundo não vivem de acordo com a finalidade que Deus lhe criou. As pessoas vivem tendo a si próprias como a sua finalidade. Então elas dedicam as suas vidas buscando alcançar os objetivos que elas mesmas se colocam. Na verdade, existem muitas pessoas, muitas mesmo, que se você disser assim, poxa, mas você foi criado para conhecer, amar e servir a Deus na terra e ser feliz com Ele para sempre no céu, a pessoa provavelmente não vai gostar da ideia. Porque não é isso que ela quer. Ela quer ganhar na Mega Sena, ela quer ir ir no show do Gustavo Lima, ela quer esse tipo de coisa, ela não quer ser feliz para sempre no céu. Conhecer, amar e servir a Deus na terra. Não é isso. Né? Então, é uma ideia que para muitas pessoas hoje não parece boa. Justamente por causa disso que na catequese é importante falar sobre isso, porque é um conceito muito esquecido. Então, toda vez que nós pensarmos a nosso respeito e na nossa própria vida, a gente precisa se lembrar o seguinte: eu não me pertenço. Eu não existo por minha própria causa. Não é para mim que eu existo. Eu fui criado por Deus e eu existo para Ele. Eu sou propriedade dele. Então, a minha vida precisa girar em torno da vontade do meu Criador. O que para as pessoas hoje é simplesmente impensável, né? Ninguém quer viver pensando não ser dona de si mesmo. É triste, mas vocês veem aí a total deformação do próprio pensamento humano sobre si mesmo, né? Como foi que Deus criou o ser humano? Não custa nada nós lermos de novo o livro do Gênesis, que fala sobre a criação, e diz o seguinte: Gênesis 2:7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou
um ser vivente. Então, Deus formou o corpo do primeiro homem a partir do barro da terra e lhe deu a alma, lhe deu aquilo que faltava para que o corpo se tornasse vivo quando lhe soprou nas narinas. Como foi chamado o primeiro homem? O primeiro homem foi chamado Adão, que significa barro avermelhado. Tem um filme muito bom, por sinal, chamado A Bíblia, de 1966, se eu não me engano. 1966. É um filme estrelado pelo Richard Harris. E mostra a criação do ser humano e é através do barro vermelho. Isso é interessante ver esse detalhe. Um filme que chamou muita atenção na época, ganhou Oscar na época. Richard Harris, Ava Gardner está nesse filme também. Um filme muito bom. Chama A Bíblia. Qual é a relação existente entre a alma humana e o corpo humano? A alma transmite a vida, o movimento e as sensações ao corpo humano. E o corpo opera, o corpo funciona a partir do movimento, da vida e das sensações que a alma lhe concede. Então, justamente quando uma pessoa morre, você tá olhando ela ali, como por exemplo, quando meu pai faleceu, que eu fiquei olhando ele no caixão, eu falei, caramba, que coisa doida, né? É a mesma pessoa, mas o que tá faltando? Por que não funciona mais? Por que não se mexe mais? O que tá faltando? Tá faltando a alma. A alma não tá mais lá dentro, o corpo tá vazio. Vazio espiritualmente, né? Sobrenaturalmente vazio. Então, essa é a relação existente entre a alma e o corpo. O que é a alma do ser humano? A alma é uma substância espiritual, ativa, livre e imortal, criada diretamente por Deus e unida ao corpo humano numa unidade profunda. Isso é importante mencionar porque o corpo humano é gerado pelo próprio ser humano, na concepção. Mas a alma humana é sempre criada por Deus. Sempre. Não é o ser humano que transmite a alma ao outro na concepção, na gestação. Não é o pai que dá a alma ao embrião ou a mãe. Não. O ser humano, ele gera o corpo, mas a alma é sempre Deus que dá. E aquela alma foi criada por Deus naquele momento. Então, isso é importante de se mencionar. A alma é o único princípio da vida do ser humano? Não existe nada que dê a vida a uma pessoa além da alma. Nada pode substituir a alma humana. Hoje em dia tem muita gente tentando, né? Tem muita gente tentando produzir a vida num ser humano sem a geração natural, sem que ele receba uma alma dada por Deus. Não vai acontecer. Isso não é possível, né? Se acontecer, não será um ser humano. Será uma outra coisa, né? Mas ser humano não. Então, por exemplo, o Papa, olha que coisa, hein? O Papa Pio IX, Carta Apostólica Dolori ad Mediocre, século XIX, faz o quê? Faz aí 150 anos, mais ou menos. O Papa Pio IX tendo que repetir isso, 150 anos atrás. Esta opinião que postula um princípio de vida no homem, nomeadamente a alma racional, da qual o corpo também recebe o seu movimento e a vida e todos os seus sentidos, é aquela ensinada pela Igreja de Deus. Porque as pessoas querem tirar Deus da equação a todo custo. Mesmo aquelas que
ainda não conseguem produzir uma vida humana fora dos meios que Deus proveu, elas ainda assim não querem mais, hoje em dia, com o avanço da ciência, reconhecer que a alma é concedida sobrenaturalmente por Deus. Mas sim que a alma é, de alguma forma, uma produção natural. Que nós mesmos podemos transmitir a alma uns aos outros. Mas não. Não existe nada que possa dar a vida a uma pessoa além da alma, que é concedida diretamente por Deus. Quando é que Deus cria a alma humana? Deus cria e infunde uma alma humana na concepção, no primeiro instante da existência do embrião humano. Então, ao mesmo tempo em que surge o embrião humano, no primeiro instante, ele recebe a alma criada por Deus para ele. Aquela alma. E aí vejam vocês, embora a Sagrada Escritura não seja um livro científico e a religião não seja o principal foro de descobertas científicas, mas o próprio dogma da encarnação e da Imaculada Conceição mostram isso para nós. De que Deus cria a alma humana no primeiro instante da existência do corpo que está sendo formado ali. Vejam vocês essa resposta aqui. O dogma da encarnação pressupõe que a alma humana de Cristo foi criada no próprio momento da sua concepção. Isso foi dito pelo Papa Pio XII, há menos de 100 anos atrás, na encíclica Mystici Corporis Christi. Olha o que ele disse. Esse amorosíssimo conhecimento que o Divino Redentor teve de nós foi desde o primeiro instante da sua encarnação. Excede tudo o que a razão humana pode alcançar, pois que ele, pela visão beatífica, que gozou apenas concebido no seio da Mãe Santíssima, tem continuamente presente todos os membros do seu corpo místico e a todos abraça com amor salvífico. Também o dogma da Imaculada Conceição da mesma forma. Ele atesta essa mesma verdade. Deus, portanto, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e preordenou uma mãe para o seu filho. Assim, ela, sempre absolutamente livre de toda a mancha do pecado e adornada com os esplendores da mais perfeita santidade e inteiramente imune à mancha do pecado original. Já surgiu daquela forma no ventre de Santana. Nunca houve um momento em que ela tenha existido contaminada pelo pecado original. Então, esses dois dogmas mostram exatamente isso, que a alma humana ela é infundida no corpo no primeiro instante da existência, no primeiro momento da geração. E aqui é justamente onde se precisa falar, por exemplo, sobre o aborto, sobre a gravidade do pecado e do crime de aborto, né? A condenação do aborto pela Igreja se baseia no momento da consumação da alma? Sim. É justamente por isso que o aborto ele se torna, dentre outras razões, né, tão abominável assim. Porque aquele corpo que ainda está em produção, em fase de produção, aquele corpo já recebeu a infusão da alma humana, da parte de Deus, criado justamente para aquela criança. Então, a Igreja ensina que o embrião humano deve ser tratado como se já estivesse animado, ou seja, provido da alma, desde o momento da sua concepção. É engraçado. Inseminação. Também. Fertiliza um monte de embrião. Exato. E congela. As almas. Já tem uma alma naquele corpo. Né? Já tem uma pessoa viva lá, que agora está congelada. É um negócio assim surreal, né? É uma coisa simplesmente surreal. E aí a gente
a gente tem que discutir uma conversa de louco. Tem que discutir, as pessoas falam assim, não, mas dentro da barriga não é um ser humano ainda. Mas se não for um ser humano, o que seria? Quem foi que estava discutindo cabeça? Tá discutindo com a feminista Com a aí, feminista. né? Ah, não é o que então? Se não é, o que que é? Entendeu? Porque, veja só, sairá de dentro da barriga daquela mulher fatalmente um ser humano. Então como é que pode, dentro da barriga, ser outra coisa que não um ser humano? Porque eles querem discutir que tempo que ele começa a ser um ser humano. Só quando eu nasço. É desde o primeiro momento. Assim, Agora eles falam até de matar a criança, tipo, depois que nasce, né? é porque é uma decorrência natural. Porque se a criança já está viva no primeiro instante da concepção e você já pode matá-la, por que você não pode matar, então, no 8º mês? Ou no 9º mês? Ou assim que nascer? Não gostei, dá uma marretada na cabeça? Entendeu? Já existem lugares com propostas para a legalização do chamado infanticídio. O infanticídio é justamente isso, né? É o assassinato da criança que acabou de nascer. É justamente isso. Você não pode dar uma palmada na bunda de uma criança, mas você pode matá-la. É uma Entendeu? loucura. Por que você vai bater? Você pode matar. Então, essa é a deformação, da cabeça dos especialistas. Esses são os especialistas, né? Então vejam vocês aqui, né? A Congregação para a Doutrina da Fé era, na época, ainda não era Papa, Bento XVI, né? Nessa época era Joseph Ratzinger. Congregação para a Doutrina da Fé, Instrução Donum Vitae, 22 de fevereiro de 87. É certo que nenhum dado experimental pode ser suficiente para reconhecer uma alma espiritual. A alma não dá para ver uma alma espiritual, é óbvio. Todavia, as conclusões da ciência sobre o embrião humano fornecem todas as indicações para discernir racionalmente uma presença pessoal desde a primeira aparição de uma vida humana. Como um indivíduo humano não seria uma pessoa humana? Como que um feto humano, um embrião humano não seria uma pessoa humana? É uma coisa óbvia, né? O fruto da geração humana, portanto, desde o primeiro momento da sua existência, isso é, a partir da constituição do zigoto, exige o respeito incondicional que é moralmente devido ao ser humano na sua totalidade corporal e espiritual. Justamente porque ele não pode ser outra coisa a não ser uma pessoa humana. Então, se você não pode matar uma pessoa humana fora da barriga, não existe motivo para que você possa matá-la dentro da barriga. Ainda mais, deveria, pela lógica, ser considerado muito mais grave matá-la dentro da barriga, porque ela não pode se defender. Então, enfim. Por que a alma é chamada de substância espiritual? É porque ela é imaterial e simples. Ela não tem forma, ela não tem forma em si. Ela dá a forma ao ser humano, mas ela em si não tem matéria, né? E ela é dotada de entendimento e de livre-arbítrio, capaz de continuar existindo mesmo depois de ter sido separada do corpo na morte, uma vez que é autossubsistente. Novamente, eu não canso de repetir essa explicação que foi dada por Sócrates, filósofo 400 anos antes de Cristo. Ele está para morrer, para ser ali suicidado com veneno, condenado à morte, e o aluno pergunta: Sócrates, tenho medo. Tenho medo de que a alma, uma vez separada do corpo, morra também. Aí ele fala: mas o que é que dá vida ao corpo? O aluno fala: a alma. É sempre assim? É sempre assim. Pois muito bem. E qual é o contrário da vida? É a morte. Bom, se é a alma que dá vida ao corpo e o contrário da vida é a morte, a alma não pode trazer em si o seu contrário. Se é ela que dá a vida, ela não pode trazer em si o seu contrário, que seria a morte.
E como é que se chama aquilo que não morre? Imortal, Sócrates. Portanto, a alma, que é a fonte da vida e que não pode conter em si o seu contrário, que é a morte, não pode morrer, portanto, é imortal. Um pagão pensando, usando a cabeça, conseguiu entender. Porque ele percebe, assim, é óbvio que existe um princípio de vida do ser humano que é externo ao corpo, justamente porque todo mundo já teve essa experiência de ver uma pessoa morta num velório e falar, caramba, era a mesma pessoa que estava aqui outro dia, qual que é a diferença de lá para cá? Se aí dentro tá o coração, tá o cérebro, tá os pulmões, os rins, o fígado, por que não funciona mais? E tem botão para desligar? Não, é porque a alma não está mais lá, a alma saiu dali. Né? Então, é por isso que a alma ela é chamada de espiritual, porque ela não tem matéria. E aí vem um determinado erro teológico, né? Quem é que nega a espiritualidade da alma? São os chamados materialistas, que imaginam que não existe nada no universo além da matéria. São quase todas as pessoas que a gente conhece hoje, de alguma forma elas têm esse erro, esse parafuso faltando na cabeça, não acreditando em nada que elas não possam ver e tocar. Nós falamos também que a alma ela é livre, né? E que, portanto, o ser humano ele é livre. O que significa dizer que o ser humano é livre? Significa que ele tem o poder, a capacidade de comparar várias coisas possíveis e escolher entre elas pela sua vontade. Poxa, mas os animais também não fazem isso? Resposta, não. Por quê? Porque o animal não sabe escolher nada, ele não consegue escolher nada que seja contrário ao seu instinto. Diferentemente do ser humano, que é tão livre que pode escolher até sofrer. Como Jesus Cristo deixou bem claro. É aí que reside a verdadeira manifestação da liberdade do ser humano. É quando ele diz, eu quero isso, mas não aceito, me recuso. Vou àquilo que eu não queria, que vai me fazer sofrer. É aí que está a liberdade. É justamente por ele ser livre que ele conseguiu escolher algo que ia além do seu instinto. Além do seu impulso, isso os animais não conseguem fazer. Eles não conseguem ver uma carne podre e uma carne cheirosa e escolher a podre. Eles nunca farão isso. Né? Isso aqui também é importante para a nossa vida, né? Porque a gente falou sobre os demônios na aula passada, falamos sobre as tentações, né? E assim, o que é uma tentação? Uma tentação é uma vontade de fazer aquilo que nós sabemos que não devemos fazer. Isso é tentação. E aqui veja, nós somos seres humanos, nós somos livres. Nós não somos forçados a escolher ou não escolher nada. A última palavra é sempre nossa, das nossas ações. Por isso que nós temos esse hábito de nos confessar, e a confissão ela é uma autoacusação simples, desprovida de justificativas. Mas foi porque... Não tem porquê. Não existe porquê. Você fez porque quis fazer. Se não quisesse fazer, não teria feito. Porque faz parte da nossa própria Constituição a liberdade. Esse é um poder, uma faculdade dada por Deus a nós através da nossa alma. Todos nós sempre temos a capacidade de escolher. Pode ser, muitas vezes, que as escolhas, as opções não sejam boas.
Mas a capacidade de escolher a gente tem, sempre tem. Daí, nós temos, hoje tem muito, nossa, tem um cara hoje que na internet faz muito sucesso, ele chama Eslen Delanogari, vocês já devem ter visto algum conteúdo dele, falando sobre TDAH, sobre psicologia, sobre foco, etc. Produz muito conteúdo. Mas tem uma participação dele num podcast, coisa simplesmente absurda, que ele tenta colocar, ele coloca uma situação de crime, e aí ele começa a trazer o passado da pessoa. Não, porque na infância foi abusado, depois não sei quando foi espancado, depois não sei quando foi não sei o quê, e aí quando chegava na vida adulta, 30 anos depois, a pessoa cometia um crime. E aí ele queria explicar que a pessoa não tinha mais escolha, que a vida dela condicionou ela a ser daquela forma, a agir daquela maneira. Isso é um outro erro teológico que o compêndio mostra para nós, chamado de determinismo. Isso é um erro, porque isso é uma negação da liberdade humana. Os deterministas são aqueles que defendem que os atos humanos são determinados por causas pré-existentes. Por exemplo, circunstâncias sociais, ou até mesmo elementos como o destino, as estrelas e etc. Essa foi uma das razões pelas quais a igreja sempre proibiu que o católico se metesse com a astrologia. Por quê? Porque quando a pessoa começa a perceber alguma correspondência entre certos padrões de personalidade e certas condições naturais do momento do nascimento, invariavelmente ela começa a achar que os atos dela estão pré-determinados por essas mesmas forças sobrenaturais, o que é um erro. Então a igreja fala, fica fora disso aí. Esse negócio de astrologia, essa coisa aí das constelações e tal, fica longe, fica fora. Porque isso vai fazer você cair em erro, no erro do tal do determinismo. Acreditar que você não tem verdadeira capacidade de escolher as suas próprias ações. Bom, a alma humana é imortal, uma vez criada viverá para sempre, já falamos sobre isso. E quem são aqueles que negam a imortalidade da alma? São dois tipos de pessoas. Os ateus e os materialistas. Eles imaginam, como eles não acreditam que nós tenhamos alma, eles acreditam que nós somos apenas animais mais capazes do que os outros animais. Que nós não temos assim grandes diferenças, né, de nós para os demais animais. De fato, para algumas pessoas parece que realmente a diferença não é tanta assim, né? Então, realmente devemos dar esse crédito. Algumas pessoas de fato não são tão diferentes assim dos animais, mas em regra o ser humano ele não é. Fica fácil quando a gente coloca, o ser humano é um animal da espécie humana, mas a terminologia a gente sabe que não é correta. O ser humano é o ser humano. O que diferencia é justamente a existência da alma, que os animais não têm. E justamente porque os animais não têm alma, significa que quando eles morrem, o que acontece com eles? Nada. Né? Sim, meu cachorro não vai pro céu. Exatamente. Como assim? Nossa, eu vi um negócio esses dias lá, qual que é o santo dos animais? São Francisco? São Francisco, a igreja cheia, eu te mandei, né? A igreja cheia de cachorro e aquela latição. Ai, Deus. Lembrando que os animais, por serem criações de Deus, não tem nada de ilícito em abençoar os animais. Ah, é? Eu não sabia que podia abençoar. Pode abençoar os animais. Mas nem sempre isso é recomendado, porque muitas vezes confunde as pessoas. Aí as pessoas começam a achar isso. Mas como assim? Como assim a minha Hannah não vai pro céu comigo? Nem no Alto da Compadecida. No Alto da Compadecida, morre a cachorra lá. Né? Não, vai enterrar e vai ser em latim. Mas enfim. E aí tem outros também, né? Que negam a imortalidade da alma, que são os chamados aniquilacionistas, né?
eles afirmam que a alma humana também morre quando o ser humano morre. O que é falso. Tá? A alma não morre nunca, jamais. A alma que pecar morrerá. Nicolas Tesla tinha essa visão da alma ser efêmera. Eu não sei. Eu não saberia responder. Mas as testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam nisso, né? Que a alma morre. Eles acreditam nisso? Eles acreditam justamente porque eles não sabem o que é a alma. Eles confundem pessoa e alma. E o que eles acreditam? É a mesma coisa. Para eles, a alma é a pessoa humana. Então, se a pessoa humana morre, a alma morre. Só que a pessoa não tem, ela é. A pessoa não tem uma alma, ela é uma alma. E não. A pessoa, ela é a junção de uma alma e um corpo. E eles acreditam, mas eles acreditam em paraíso, essas coisas não. Acreditam. Eles acreditam que vai corpo e a alma. Não, eles acreditam que a pessoa é a alma. Ela morre, ela deixa de existir por completo. Aí no dia da ressurreição ela volta. Ah, tá. E aí, tipo, ela. Ele liga o botão de novo. Ah, tá. Então ela fica debaixo da terra E a morta. pessoa que não tem o corpo intacto na morte? Oi. A pessoa que não tem o corpo intacto na morte. Eles dizem que Deus vai recriar o corpo dela. Bom, a primeira mulher. Como é que a primeira mulher foi criada? Vejamos. Ainda no capítulo 2. Aqui. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs os nomes a todos os animais e todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. E ele escolheu os nomes direitinho, né? Direitinho. Eu ia fazer aquela piada do... Você olha pra vaca, não tem cara de vaca? Escolheu certinho o nome. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais dois, mas uma só carne. Então, como é que a primeira mulher foi criada? Através de uma costela do homem que foi retirada do corpo dele. Foi assim que Deus formou a primeira mulher. Então, é importante estabelecer essa relação também. Deus formou o homem do pó do solo, mas a mulher ele formou do homem. Então, existe naturalmente uma relação de dependência e de subordinação do ser humano feminino em relação ao masculino. Qual é o nome da primeira mulher? Adão lhe deu o nome de Eva, que significa mãe dos viventes. Ele mesmo diz, né? Por essa razão será chamada mulher, porque foi tomada do homem. A formação do corpo de Eva foi um milagre igualmente como a criação de Adão? Sim. Essa é a forma como Deus revelou que as coisas aconteceram. Inclusive, reforçando isso, o Papa Leão XIII, na encíclica Arcanum Divine, 10 de fevereiro de 1880, ele disse o seguinte: registramos o que é de conhecimento de todos e que ninguém pode duvidar, que Deus, no sexto dia da criação, tendo feito o homem do lodo da terra e tendo soprado no seu rosto o fôlego da vida,
deu-lhe uma companheira, a quem ele milagrosamente tirou do lado de Adão quando ele estava dormindo. A alma de Eva foi criada diretamente por Deus e infundida no corpo que foi retirado da costela de Adão. Parece óbvio, mas hoje também é preciso dizer isso, porque já tem gente catequista para todo lado, como, por exemplo, o professor Felipe Aquino da Canção Nova, que está perdido, né? que já aceita a questão de que Deus não criou exatamente Adão e Eva. Ele criou seres primitivos que evoluíram até se transformarem, né, no ser humano como ele é hoje. Mas, enfim, que dizer, né? Não foi assim que Deus revelou as coisas, né? Mas isso já é aceito por muitas cabeças ocas, principalmente aí no ambiente do Novus Ordo, né? Por que o corpo de Eva, aqui a explicação é boa, por que o corpo de Eva foi formado a partir de Adão dessa forma milagrosa? Então, primeiramente, por quê? Por que Deus não fez Eva também do barro da terra? Por que fez a partir do homem? Primeiro motivo, eu já expliquei, para manifestar a ordem divina, certo? Então, na ordem divina nós temos Deus, os anjos, o homem e a mulher. Esse é o primeiro motivo. Segundo, para mostrar que o homem e a mulher partilham igualmente a natureza humana e a imagem de Deus. Então, a mulher ela tem a mesma substância do ser humano, ou a mesma substância do homem. É ser humano como o homem também é. O homem não é mais humano do que a mulher. Ela tem a mesma substância dele, tanto que foi feita a partir dele próprio. E, tendo a natureza humana, a mulher também é imagem e semelhança de Deus. Então, existiram, né, certas culturas que também tentaram rebaixar a condição feminina a uma condição sub-humana. Não, isso não é correto. A mulher, ela é ser humano, da mesma dignidade e da mesma natureza que o homem. Também é imagem e semelhança de Deus como ele é. Terceiro motivo, e esse aqui é maravilhoso. A mulher foi formada a partir do lado da costela de Adão, dessa forma milagrosa, para servir de prefiguração mística. Adão foi a fonte de toda a raça humana, incluindo a sua esposa Eva, assim como a igreja, a esposa de Cristo, foi formada a partir do lado aberto de Cristo na cruz. Cristo, o segundo Adão, como diz a Escritura, o novo Adão, enquanto ele dormia o sono da morte na cruz. Quando Jesus foi perfurado no lado, já estava morto. E quando se abriu o seu lado, o que é que saiu de dentro do corpo dele? Sangue e água. Então, a água, que é a porta da vida sobrenatural, através do batismo, e o sangue, que representa o ápice da vida espiritual, que é o sacramento da Eucaristia. Então, toda a igreja foi formada através daquela matéria saída do lado de Cristo, o sangue e a água, né? Isso é também maravilhosamente ensinado no filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quando tem essa cena, Mel Gibson ele coloca, que é algo que também está nas tradições orais, que é que o soldado que perfurou o lado de Cristo, aquele sangue e aquela água caíram no rosto dele. E quando ele é tocado pela água que sai do corpo de Cristo, ele cai de joelhos e adora Jesus na cruz. Ou seja, ele é convertido pelo contato direto com a água e o sangue de Cristo saído do lado, que é o que dá a formação sagrada, a formação sobrenatural da igreja. Jesus ele constituiu a igreja de forma natural, através da instituição daquela mini-sociedade dos apóstolos, com o chefe Pedro, e de forma sobrenatural, através do sangue e da água que lhes saíram do lado na cruz. Então, da mesma forma
que Adão e toda a humanidade, né? Porque toda a humanidade só poderia surgir a partir da existência de Eva. Então, assim como toda a humanidade pode se considerar saída do lado aberto de Adão, também todos os fiéis cristãos são, de maneira similar, saídos do lado aberto de Cristo, na cruz. Então, isso aqui é um simbolismo maravilhoso. Quem são aqueles que negam a unidade fundamental entre a alma e o corpo? São vários tipos de pessoas, né? Os gnósticos, os dualistas, e aí já tem outros, né? Que eu gostaria de destacar, os chamados transhumanistas. Né? Os transhumanistas, que são aqueles que eu mencionei, que vêm tentando trabalhar tecnologias que possam produzir vidas humanas sem que lhes haja a infusão da alma sobrenatural, que só pode acontecer dentro do ventre da mulher. Estão tentando aí a todo custo. Existiram desenhos e certos filmes nos anos 80, 90, que já brincavam com essa possibilidade quando falavam, por exemplo, dos androides, né? Eram meio humanos, meio máquinas. Então, eram máquinas que tinham corpo humano, tinham carne, tinham sangue, mas dentro tinham os fios e tudo, né? Então, desenhos, filmes já mostravam essa coisa do transhumanismo. Né? E são pessoas que negam a unidade fundamental entre a alma e o corpo humanos. Quem são aqueles que negam que o corpo do homem foi criado por Deus? Principalmente os darwinistas. Né? Os darwinistas que afirmam que o corpo do homem foi formado ao longo de incontáveis eras, incontáveis séculos de desenvolvimento aleatório e gradual, a partir de um protoplasma ancestral, num processo chamado de evolução. Esses são os que negam que o corpo humano foi criado por Deus. A Igreja dá como certa a teoria da evolução? Resposta: não. Não. A Igreja não dá como certa a teoria da evolução. Quem foi que disse aqui? O Papa Pio XII, na Humani Generis, onde ele condena, dentre outras coisas, esse cientificismo moderno. 1900, a Humani Generis, olha, é da década de 50, mais ou menos, ali, por volta de 1950. Você vê, tem aí 70 anos. Certas pessoas ultrapassam com temerária audácia a liberdade de discussão e agem como se a própria origem do corpo humano, a partir de matéria pré-existente, fosse algo certo e absolutamente demonstrado. E como se nada houvesse nas fontes da revelação que exigisse a máxima moderação e cautela nessa matéria. Então, ao contrário do que é dito, e eu menciono aqui o nome do professor Felipe Aquino, porque naquele quadro dele, Pergunte e Responderemos, ele respondeu justamente essa pergunta. A Igreja condena a teoria da evolução e fala, não, a Igreja defende a teoria da evolução. Por que razão é necessária tanta cautela ao analisar teorias evolutivas? Porque essas teorias nunca foram cientificamente comprovadas. Também porque elas nunca foram mencionadas em nenhum relato da criação, dado na Sagrada Escritura. Também porque ela nunca foi mencionada em nenhum relato da tradição oral, dada por Jesus aos apóstolos. Outra coisa importante, além de Adão e Eva, houve outros seres humanos criados por Deus? Resposta, não. Adão e Eva foi o único e original casal humano, do qual todos descendem por geração física. Nenhum outro ser humano foi criado por Deus além de Adão e de Eva. A Igreja rejeitou a teoria do poligenismo, que é a noção de que os homens de hoje
evoluíram de 2 ou mais tipos de ancestrais distintos? Sim. A igreja rejeitou essa ideia. Tá? Os cristãos fiéis, isso disse o Papa Pio XII na mesma Humani Generis, os cristãos fiéis não podem abraçar a teoria de que depois de Adão tenha havido na Terra verdadeiros homens que não fossem procedentes deles por geração natural. Outra pergunta que hoje se faz muito importante. E antes dela, eu vou ler um versículo da Escritura, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 4. Aqui. Respondeu-lhes Jesus, abre aspas, não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher? Com base nisso, a pergunta. Cada pessoa humana é criada por Deus como homem ou mulher, masculino ou feminino? Resposta, sim, sempre. Os sexos masculino e feminino são realidades biológicas fundamentais e inalteráveis, e o corpo de cada pessoa revela se ela é homem ou mulher. Óbvio. Porque hoje tá difícil, hein? Né? Hoje tá difícil, que é justamente o motivo dessa observação. Justamente a próxima pergunta. Então, o que dizer dessa nova afirmação de que o nosso gênero pode não corresponder ao sexo biológico? E eu tive que estudar isso aqui, na pós. Eu fiz uma pós-graduação 2 anos atrás, em Direitos Humanos. E a pós de Direitos Humanos tinha um módulo que era só sobre os direitos dos grupos LGBT. Adoção de criança, casamento, esse tipo de coisa. E lá tinha uma matéria que era especificamente sobre a ideologia de gênero. Para mostrar para você que o homem que o ser humano não nasce nem homem nem mulher. Que ele aprende a ser ou homem ou mulher a partir da criação que ele tem. Ah, isso é tão mentira. Já viu aquele caso que é da gêmeos lá, né? Que eles criaram uma como menina, outra como menino. Teve um caso de gêmeos que ele foi mutilado quando era criança. Ah, isso daí. Era circuncisão, o moleque tá errado. Aí os pais optaram por decepar a genital e criaram como menina. ênfase que depois ele desfez isso e se matou. Aí quando ele descobriu que ele tinha uma disforia muito grande, porque ele sabia que ele não era menina, né? Que coisa, hein? Os pais Que violência, voltaram hein? quando ele era um adolescente. Que violência absurda, hein? Coisa terrível. Isso ficou provado que ele Mas, não adiantou criar como menina. mas vejam vocês, me ensinaram isso numa pós-graduação, hein? Ou seja, isso está nas universidades. Os especialistas, os doutores, aprendem esse tipo de coisa nas universidades aí afora, cara. Olha que loucura. Basicamente, então, a criança não quer nada, né? Exatamente. A criança ela é uma folha em branco. É isso que eles colocam. Eles colocam que ela é uma folha em branco e que as experiências sociais que ela tem desde o momento que ela nasce é que vão construindo a identidade dela. E que da mesma forma que isso é construído com o tempo, pode ser desconstruído ou pode ser escolhido por ela. Porque não existe nenhuma realidade natural e inalterável. É tudo só uma questão de construção, uma questão de escolha. Né? Então a alma já nasce atrelada ao corpo, já com o sexo dela. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Esse erro da chamada ideologia de gênero nega a realidade dos dois sexos e substitui por uma escolha privada ilimitada, afirmando... Tá meio torta ali.
por uma escolha privada ilimitada, afirmando que os pensamentos e sentimentos ou apenas condicionamentos sociais e educativos constituem o gênero do verdadeiro eu. É isso. Eu me lembro perfeitamente disso na pós, né? Eles separam o conceito de sexo e de gênero. Sexo seria as funções biológicas e as características biológicas com as quais aquele ser humano nasceu. E o gênero seria efetivamente a identidade com a qual aquela pessoa se percebe e que não é correspondente ao do corpo, que ela pode escolher livremente. Se ela quiser escolher que seja do corpo, ok. Se não quiser, ok também. E quantas pessoas não estão passando pelo mesmo processo porque querem alterar a sua realidade biológica. E pouco se fala dos que se arrependem. E ainda tem mais essa. Que fazem todo o processo de transição e chega lá na frente e se arrependem. Já motivou, já arrancou. Tem problemas psicológicos junto. Claro que tem. Uma coisa que eles não aceitam que se fale. É uma realidade, é um dado objetivo da realidade, mas que ninguém aceita que se fale, justamente para não interferir na discussão. A maioria dos casos tem situação de abuso sexual na infância. E você não pode falar sobre isso. É proibido. Você está discutindo essa questão em qualquer lugar, seja no parlamento, numa Câmara de Deputados, num Senado, seja numa universidade, você está discutindo essa questão. Essa é uma informação que você tem que esconder. Você tem que omitir isso. Você não pode falar. Que ali existem disfunções graves, psicológicas e psiquiátricas oriundas de grandes traumas passados na infância. Na maioria dos casos, abusos sexuais. Né? Quando não, existem outros desequilíbrios de outra ordem. Por exemplo, é possível que uma mulher que nasceu mulher tenha nascido com desequilíbrios hormonais. O que não significa que ela deva jogar fora a sua biologia feminina para substituí-la por uma masculina, não. Isso pode ser tratado, hoje em dia existem os meios de reposição hormonal para poder ajustar os níveis dentro de parâmetros saudáveis. Mas não, tudo vira desculpa, tudo vira justificativa para que a pessoa cruze os limites daquilo que ela não deveria cruzar. Existem marcadores biológicos que revelam quem nós somos. E se o órgão sexual tem algum tipo de deformação de alguma natureza, ou se as cargas hormonais têm algum tipo de desequilíbrio que afetem a vivência daquela pessoa, existe algo que nunca vai poder ser alterado, que é a constituição cromossômica da pessoa, genética. Então, veja só, isso é algo que não dá para alterar, porque só tem esses dois tipos. Você nasce com 23 pares de cromossomos. Ou são cromossomos XY ou são cromossomos XX. Mas, hoje em dia, existem todo tipo de narrativas que tentam introjetar na cabeça das pessoas essa incerteza, né, de que a pessoa não é nada. Ou de que, pelo visto, como ela nasceu com alguma deformidade física, isso significa que ela deve construir a própria identidade sexual, o que é um erro grave. Né? E veja só, isso é um erro grave, por enquanto, até mesmo para a igreja modernista. O Papa Francisco, antes de morrer, ele publicou uma declaração chamada Dignitas Infinita, onde ele condena vários atentados contra a dignidade da pessoa humana. Aí ele coloca a guerra, a miséria, a pobreza, etc, 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 a violência, e ele coloca a ideologia de gênero e as cirurgias de mudança de sexo, que são um atentado terrível contra a dignidade da pessoa.
tão traumáticos a ponto de acontecer exemplos como esses que vocês mencionaram, né, de gente que sofreu essa mutilação na infância, cresce daquele jeito e quando descobre, não consegue processar aquilo, não consegue elaborar aquilo na cabeça e se mata. Por quê? Porque é alguém de quem lhe foi roubada a dignidade humana. Alguém de quem lhe foi roubada a própria identidade. Né? Então, isso é um atentado terrível. Terrível contra o ser humano. É uma coisa realmente do mal. Do mal. Porque o erro da ideologia de gênero parece dominante no nosso tempo. O abandono da razão é o resultado típico dos pecados contra a castidade. Pecar contra a castidade de maneira inveterada enlouquece a pessoa. Isso é outra coisa que ninguém fala. Isso é algo que desde a época apostólica já era conhecido. Então, eu vou ler para vocês aqui Romanos, capítulo 1. A carta de São Paulo aos Romanos. Vejam vocês o seguinte. Com efeito, não me envergonho do Evangelho. Ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo homem que crê, ao judeu em primeiro lugar, depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé, e conduz a fé como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Pois muito bem, que impiedade é essa? Aí ele fala sobre as negações da existência de Deus, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se nos seus vãos pensamentos e o seu coração insensato foi obscurecido. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estúpidos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações da figura do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que eles desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. E do mesmo modo também os homens deixaram o uso natural da mulher e arderam em desejos uns com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo nos seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados e daí o seu proceder indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, insensatos, desleais, sem coração e sem misericórdia. Apesar de conhecerem os justos decretos de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, eles não somente as praticam, como também aplaudem os que as praticam. Toda essa lista de crimes que o ser humano comete começou aonde? Na entrega aos desejos insensatos contra a castidade. Então, os pecados contra a castidade, eles precisam ser reprimidos a todo custo,
Não apenas porque eles são os mais fáceis pecados mortais a se cometer, mas porque também são os mais destrutivos. Eu não trouxe aqui, devia ter trazido. O Catecismo Romano, do Concílio de Trento, quando fala do sexto mandamento, lá fala que uma pessoa entregue aos vícios sexuais de toda a sorte, ela se torna indigna de confiança e imprestável para qualquer tipo de serviço ou trabalho. E aí, vejam vocês, essa é uma razão, talvez a principal razão, pela qual a ideologia de gênero, ela domina as mentes das pessoas hoje. As pessoas literalmente estão enlouquecendo. Agora, elas não nasceram assim. Elas enlouquecem a partir do momento em que elas começam a se entregar aos desejos e não param mais. Elas vão perdendo o juízo pouco a pouco, a ponto de chegar uma hora que elas começam a acreditar que você não nasce mais nem homem nem mulher. O homem decaído é sempre tentado a fazer da sua própria mente a fonte da verdade, em vez de se conformar com as leis externas e objetivas da natureza e da revelação. Última pergunta. O que dizer da afirmação de que a nossa orientação sexual pode não corresponder ao nosso sexo biológico? A noção de que Deus cria uma atração sexual desordenada em algumas pessoas, ou que ele deseja que tais sentimentos sejam postos em prática em alguns casos, é contrária tanto à razão como também à revelação. É como se você dissesse que Deus te criou de uma maneira que te sacaneasse. Né? Sendo que a Escritura diz que Deus ele é um Deus de não de confusão, mas é um Deus de paz e de ordem. Vamos rezar então, minha gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.